Pelo Campeonato Carioca, com gol de pênalti marcado no final do primeiro tempo, o Flamengo derrotou o Vasco por 1-0 na noite dessa quarta-feira. Essa foi a primeira partida da semifinal entre os dois clubes, visando apontar o primeiro finalista do Cariocão. O gol foi marcado após a cobrança feita por Gabriel Barbosa. O Flamengo entrou em campo com a vantagem de 2 resultados iguais para chegar à decisão do Carioca. Com o resultado, resta ao Vasco vencer a segunda partida por 2 ou mais gols de diferença para chegar à final do Campeonato do Rio de Janeiro. No Paulistão, precisando de apenas um ponto para se consolidar como o maior marcador do Campeonato Paulista, o Palmeiras entra em campo logo mais para enfrentar o Corinthians. O Verdão cumpre o último compromisso atrasado ainda por conta da disputa do Mundial de Clubes em fevereiro nos Emirados Árabes. O derby terá uma atração a mais. Os dois clubes estão sendo dirigidos por treinadores portugueses. No Palmeiras, Abel Ferreira está completando 1 ano e meio à frente do clube. Já o Corinthians acaba de assinar com o também português Vitor Pereira. O Verdão, que caso vença nessa quinta-feira, vai emplacar o 3º triunfo contra os principais rivais nessa edição do Paulistão, já venceu São Paulo e Santos, treinou nessa quarta-feira de olho no clássico contra o Corinthians. Patrick de Paula participou de toda a atividade. O meio-campista está recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, mas pode deixar o clube, já que o Botafogo negocia a transferência do jogador para o futebol carioca. Ainda pelo Campeonato Paulista, depois do empate dessa quarta-feira por 3-3 com a Ferroviária, o Santos joga no sábado as suas últimas possibilidades contra o Água Santa. O empate pode determinar o rebaixamento do Peixe no Paulistão. E pela disputa da vaga na fase de grupos da Libertadores, deu Olímpia em cima do Fluminense por 2-0. O Fluminense havia vencido o jogo no Rio por 3-1. Na disputa por pênalti, William Bigode e Felipe Melo perderam e deram a vitória aos paraguaios por 4-1. Com isso, o Olímpia confirmou a fama de algoz do Fluminense. O time paraguaio já havia eliminado o tricolor na Libertadores de 2013 e voltou a repetir a dose 9 anos depois. Na terça-feira, o América já havia se classificado para a fase de grupos da Libertadores ao vencer o Barcelona de Guayaquil nos pênaltis por 5-4. E na Copa do Brasil, o São Paulo garantiu a vaga ao derrotar o Manaus por 2-0 no Morumbi. Outro que garantiu a classificação foi o Cruzeiro, na vitória sobre o Tum-Tum no Maranhão por 3-0. E também pela Copa do Brasil, só que no cenário capixaba, o Nova Venécia fez o seu primeiro jogo fora do Espírito Santo. Na terça-feira, o Leão do Norte enfrentou o Atlético Goianiense pela segunda fase da competição e foi derrotado por 2-1 no estádio Antônio Ascioli, em Goiás. Com o resultado negativo, a equipe capixaba encerra sua primeira participação numa competição nacional. E nessa quinta-feira é a vez do Real Noroeste buscar a vaga na terceira fase. O time de Águia Branca joga às 19 horas em Águia Branca contra o Juventude do Rio Grande do Sul. E falando agora de campeonato capixaba, o Rio Branco engatou sua segunda vitória. Dessa vez foi contra o CTE em Colatina por 4-0. Com isso, o Brancão chega aos 9 pontos e também sonha com a classificação no G4. A 8ª rodada já começa nesta sexta-feira com Serra e CTE. No sábado tem Desportivo e Estrela e no domingo Rio Branco de Venda Nova e Vitória, Real Noroeste e Nova Venécia e Rio Branco, Capa Preta e Vila Velhense.